O sol nascia por trás das montanhas quando Dona Elsa abriu a janela de sua pequena casa de madeira. O cheiro do café recém-passado se misturava ao vento frio da manhã. Ao fundo, seu neto Daniel, de 14 anos, arrumava a mochila velha para ir à escola. Viviam com pouco, mas com dignidade. A aposentadoria dela e os biscoites que vendiam na feira mal davam para o básico, mas bastava o sorriso do neto para que o dia começasse mais leve. Naquele lar simples, o amor era a única riqueza que nunca faltava. A rotina dos dois era sempre a mesma: acordar cedo, preparar o café e caminhar juntos até a estrada de terra. Dona Elsa o deixava no portão da escola e seguia para a feira, levando seus pães e bolos em uma cesta de palha. Apesar da idade, ainda tinha firmeza nas pernas e brilho no olhar. Enquanto eu puder andar, vou lutar por nós, dizia com orgulho. Daniel a admirava profundamente. Via nela força e ternura, tudo que o mundo parecia ter esquecido. Certa tarde, ao voltarem da feira, passaram por um terreno à beira da estrada. Estava abandonado, coberto de mato, mas com uma vista linda para o vale. Olha, vó, imagina uma casinha aqui, disse Daniel empolgado. Dona Elsa riu. Meu filho, isso deve custar uma fortuna. No entanto, um cartaz amarelado preso à cerca dizia: vende-se, preço de ocasião. As letras desbotadas pareceram acender algo dentro dela. Nada custa perguntar, murmurou. No dia seguinte, foram até a cidade procurar o dono do terreno. O corretor, um homem de fala rápida e olhar impaciente, explicou que o terreno estava encalhado havia anos. O antigo proprietário morreu, e ninguém quis saber disso aqui. A família quer se livrar logo. O preço era absurdamente baixo, quase simbólico. Dona Elsa ficou desconfiada, mas Daniel insistiu. Vó, é o nosso sonho. A gente pode construir aos poucos. Ela suspirou, sem coragem de apagar a esperança dele. Depois de muito pensar, Dona Elsa usou suas economias, o dinheiro que guardava há anos num envelope escondido no armário. Era pro meu caixão, mas talvez sirva para construir vida em vez de morte, brincou com ironia. Daniel chorou de emoção ao ver a avó assinando os papéis. Saíram do cartório de mãos dadas, como quem acabará de comprar o futuro. Agora temos um pedaço de chão para chamar de nosso, disse ela, com os olhos marejados. As semanas seguintes foram de trabalho duro. Daniel ajudava a limpar o mato, cortava galhos e nivelava o solo. Dona Elsa levava água e pão, observando o neto suado e feliz. Vai ver, vó, aqui vai ter um quarto para mim e outro para a senhora. Ela sorria, imaginando paredes onde antes só havia capim e poeira. Cada martelada era um sonho se tornando concreto. Mesmo os vizinhos começaram a se interessar. Finalmente alguém vai dar vida a esse lugar esquecido, diziam. Com o passar dos dias, os dois improvisaram um pequeno abrigo de madeira para guardar ferramentas. Daniel dormia ali às vezes, dizendo que queria sentir o cheiro do futuro. Dona Elsa ria, mas no fundo entendia. Aquele terreno significava mais que terra, era promessa de recomeço, de pertencer a algum lugar. À noite, ela olhava para o céu estrelado e agradecia. Senhor, que essa terra traga paz e não problema. Mal sabia que o destino já preparava o contrário. Um sábado, enquanto Daniel cavava perto de um velho tronco, ouviu um som oco. Vó, tem algo aqui embaixo, gritou. Dona Elsa se aproximou com cuidado. Cavaram juntos e encontraram uma tábua de madeira enterrada, coberta por terra e raízes. Ao levantá-la, viram uma espécie de caixa antiga, enferrujada. Dentro havia papéis molhados e uma fotografia quase apagada. Nela, uma mulher jovem segurava uma criança e, atrás, a mesma paisagem do terreno. Dona Elsa sentiu um arrepio. Essa casa, é aqui, disse em voz baixa, reconhecendo o contorno das montanhas. Daniel olhou para ela, intrigado. Será que é o antigo dono? A avó permaneceu em silêncio, passando os dedos trêmulos sobre a imagem. Havia algo familiar naquele rosto, algo que ela não conseguia explicar. Guarda isso, meu filho. Depois a gente vê o que significa.
Mas o olhar preocupado dela denunciava que aquele achado não era algo comum. Nos dias seguintes, o trabalho parou. Dona Elsa parecia distante, pensativa. À noite, ficava observando a fotografia sobre a mesa, tentando lembrar de onde conhecia aquela mulher. Daniel notava o silêncio diferente, mas não queria incomodar. A senhora tá bem, vó? Ela apenas sorria e respondia: tô, meu filho. É que às vezes o passado resolve aparecer quando a gente menos espera. E, no fundo, ela sentia que aquele terreno guardava uma história que ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, Dona Elsa acordou com a cabeça pesada e o coração inquieto. Passou um café forte, sentou-se na varanda e ficou observando o terreno em silêncio. O vento balançava as folhas das árvores, e o som dos galhos parecia sussurrar lembranças antigas. Daniel chegou animado, trazendo o pão da padaria. Vó, hoje a gente continua a escavar? Perguntou com entusiasmo. Ela respirou fundo antes de responder: vamos, meu filho, mas com cuidado. Esse lugar parece carregar mais do que terra. Enquanto Daniel revirava o solo com a enxada, Dona Elsa se aproximou da velha cerca que delimitava o terreno. Notou marcas esculpidas na madeira, como iniciais gravadas há muito tempo. IM, 1962. Passou o dedo sobre as letras, sentindo um arrepio. IM, quem será que foram? Murmurou. Daniel achou curioso, mas logo voltou ao trabalho. Talvez os antigos donos, né? Ela sentiu, mas algo em seu peito dizia que havia mais naquela história. À tarde, decidiram visitar o cartório novamente. Queriam confirmar a origem do terreno e, talvez, descobrir quem foram os antigos proprietários. O atendente folheou documentos empoeirados e disse: curioso, esse terreno pertenceu a uma família chamada Mendes, mas o registro foi interrompido há décadas. O nome fez Dona Elsa estremecer. Mendes, esse era o sobrenome da minha mãe. O funcionário levantou os olhos, surpreso. Então talvez haja parentesco. De volta para casa, Dona Elsa sentou-se à mesa com a fotografia nas mãos. A mulher da foto sorria de um jeito que lhe parecia familiar. Aquele mesmo sorriso doce de sua mãe, que partirá quando ela ainda era menina. Daniel observava em silêncio, percebendo o peso das lembranças. Vó, a senhora acha que esse terreno era da nossa família? Ela hesitou antes de responder. Pode ser, meu filho. O mundo dá voltas, e às vezes a vida devolve o que tirou. Nos dias seguintes, Dona Elsa começou a lembrar de fragmentos da infância. Lembrava-se de correr por um quintal amplo, de ouvir o som de uma fonte e do cheiro de terra molhada. As imagens vinham em lampejos, como pedaços de um sonho antigo. Daniel ouvia tudo com atenção, fascinado. Então a senhora pode ter vivido aqui e nem sabia. Ela sorriu com melancolia. Se for verdade, esse lugar é mais do que um pedaço de chão. É um retorno. Animado, Daniel propôs procurar vizinhos antigos que pudessem saber algo. Foram até a casa de um senhor chamado Amadeu, o morador mais velho da região. Ao ouvir o nome Mendes, ele arregalou os olhos. Mas é claro que lembro. Essa família morava exatamente onde vocês estão construindo. Eram gente boa, mas desapareceram de repente, logo depois de uma grande tragédia. Dona Elsa sentiu o coração apertar. Que tragédia, seu Amadeu! O velho coçou o queixo antes de continuar. Um incêndio. A casa pegou fogo numa noite de tempestade. Dizem que só uma menina sobreviveu, levada por parentes para outra cidade. Daniel olhou para a avó, confuso. Vó, a senhora nasceu onde mesmo? Dona Elsa respirou fundo, as lágrimas brotando. Numa vila distante, mas sempre me disseram que vim para lá muito pequena, depois de um acidente. Nunca soube de onde. O silêncio caiu pesado entre eles. De volta ao terreno, Daniel correu até o ponto onde tinham encontrado a caixa enferrujada. Vó, será que tem mais coisa aqui? Cavou com cuidado e encontrou pedaços de telha e madeira queimada. Dona Elsa se ajoelhou, tocando os fragmentos com reverência. Meu Deus, pode ser o que restou da casa da minha família.
O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas. Parece que esse lugar quer contar sua história, murmurou. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. O som da chuva no telhado parecia ecoar lembranças distantes. Dona Elsa, deitada, sussurrava orações. Se for verdade, Senhor, que este chão é parte do meu passado, me dá força para entender. Daniel, no quarto ao lado, pensava em como o destino podia ser misterioso. A gente veio construir o futuro, e acabou cavando o passado, refletiu antes de adormecer. Na manhã seguinte, o céu estava claro e o ar, leve. Dona Elsa acordou decidida. Vamos reconstruir essa casa, Daniel. Não só para morar, mas para honrar quem viveu aqui antes. O neto sorriu, cheio de energia. Então vamos fazer isso juntos, vó. Tijolo por tijolo. Ela o abraçou com ternura. Talvez seja isso que o destino queria, que a gente reconstruísse mais do que paredes. E ali, entre as ruínas do passado, começou a nascer um novo começo. As obras começaram com a ajuda de alguns vizinhos, que se comoveram com a história. Cada um ofereceu o que podia: madeira, cimento, um pouco de tempo ou apenas boa vontade. Dona Elsa, mesmo com os joelhos cansados, ajudava a carregar baldes e organizar o material. Daniel se tornava cada vez mais habilidoso, aprendendo a levantar paredes e assentar tijolos. Isso aqui vai durar para sempre, vó, dizia orgulhoso. Ela sorria, sentindo que, finalmente, estavam reconstruindo não só uma casa, mas um pedaço de sua história perdida. Enquanto o novo lar tomava forma, a curiosidade sobre o passado crescia. Daniel insistia em investigar mais sobre a família Mendes, e um dia encontrou, no arquivo público da cidade, uma antiga notícia de jornal. A manchete dizia: incêndio destrói casa tradicional da região, menina sobrevive. Abaixo, uma foto em preto e branco mostrava uma criança com o rosto sujo de fuligem, envolta num cobertor. Vó, essa menina tem o mesmo olhar que a senhora, disse, mostrando o papel. Dona Elsa levou a mão à boca, sem conseguir falar. As memórias começaram a voltar com mais força. Lembrava-se das chamas, do barulho dos gritos e do calor sufocante. Uma mulher a puxando pela mão, um homem caído no chão, tudo fragmentado, mas vívido. Meu Deus, Daniel, acho que eu sou a menina da notícia, murmurou com voz trêmula. Ele a abraçou com força. Então essa terra sempre foi sua, vó. O destino só esperou o momento certo para devolver. As lágrimas dela escorreram silenciosas, misturando alívio e dor. A descoberta se espalhou rapidamente pela vizinhança. Alguns duvidavam, outros se emocionavam com a coincidência. Um repórter local chegou a aparecer, querendo contar a história da senhora que reconstruiu o lar da infância perdida. Dona Elsa recusou. Não quero fama, só paz. Mas a emoção nos olhos dela dizia tudo. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa, devolvendo o que um dia o fogo levou. A cada parede erguida, ela sentia o coração cicatrizar um pouco mais. Certo dia, enquanto organizavam caixas de doações para a construção, uma mulher apareceu no portão. Tinha cabelos grisalhos, postura firme e olhar curioso. Com licença, a senhora é Dona Elsa Mendes? Perguntou educadamente. A idosa confirmou, surpresa. Sou sim, por quê? A visitante se apresentou como Irene, filha de um dos antigos vizinhos da fazenda. Meu pai sempre dizia que um dia alguém voltaria para essa terra. Ele me contou sobre o incêndio, e que havia mais segredos do que se falava. Curiosa, Dona Elsa a convidou para entrar. Sentaram-se à mesa simples, e Irene contou que, segundo seu pai, o incêndio não foi um acidente. Ele sempre acreditou que alguém da própria família provocou o fogo por causa de uma disputa por herança. Daniel arregalou os olhos. Mas, a senhora está dizendo que foi de propósito. Irene assentiu. Meu pai nunca conseguiu provar, mas dizia que o patriarca dos Mendes havia deixado um testamento escondido, que desapareceu depois da tragédia. O silêncio tomou conta da sala. Naquela noite, Dona Elsa mal dormiu. O pensamento girava em torno do que ouvirá. E se o incêndio tivesse sido planejado?
E se o terreno guardasse mais do que lembranças? Decidiu que precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Daniel, amanhã a gente vai procurar cada canto desse lugar. Se esse testamento existiu, ele ainda pode estar por aqui. O neto assentiu, empolgado. Então vamos achar, vó. Essa história precisa ser contada. No dia seguinte, começaram a cavar perto da antiga figueira que resistira ao fogo. Dona Elsa acreditava que ali poderia haver algo importante. O solo era duro, cheio de raízes, mas Daniel não desistia. Depois de horas, ouviu o som metálico da pá batendo em algo. Achei alguma coisa, gritou. Escavaram juntos e encontraram uma pequena caixa de ferro, lacrada com cadeado enferrujado. O coração de Dona Elsa disparou. Pode ser isso. Com cuidado, Daniel quebrou o cadeado e abriu a tampa. Dentro havia documentos velhos, um relógio de bolso e uma carta amarelada. As mãos de Dona Elsa tremiam enquanto desdobrava o papel. As primeiras linhas diziam: para quem herdar este chão, que o amor e a justiça prevaleçam sobre o sangue e a ganância. O texto continuava, confirmando que a propriedade fora deixada à única filha sobrevivente do casal Mendes. O nome no final a fez estremecer, Elsa Mendes. Dona Elsa chorou como uma criança. Era para mim, esse terreno sempre foi meu, disse entre soluços. Daniel a abraçou com força, emocionado. Vó, o destino guardou esse presente para a senhora. Ela enxugou as lágrimas e olhou para o horizonte. Agora entendo por que o preço era tão baixo. Ninguém queria o que não lhes pertencia. E ali, sob o mesmo sol que um dia iluminou suas primeiras memórias, Dona Elsa percebeu que a vida havia fechado um círculo, e que o verdadeiro dono daquele terreno sempre fora o amor. Nos dias seguintes, a notícia da descoberta se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Os vizinhos iam até o terreno para ver os papéis antigos, e muitos se emocionavam ao saber que Dona Elsa havia reencontrado o lar perdido da infância. Daniel mostrava o local da escavação com orgulho, como se tivesse ajudado a desenterrar um tesouro. Agora ninguém pode tirar o que é nosso, vó, dizia confiante. Ela, porém, preferia a humildade. Meu filho, o que é nosso de verdade não é o chão, é o que a gente constrói em cima dele. Com a confirmação de que o terreno pertencia legalmente a ela, Dona Elsa foi até o cartório regularizar tudo. O funcionário, impressionado com a história, cuidou pessoalmente dos documentos. Raramente a vida é tão justa, comentou sorrindo. Ao sair, ela sentiu o peso dos anos aliviar. Pela primeira vez em muito tempo, tinha certeza de que aquela terra era mais do que uma conquista, era um reencontro com as próprias raízes. Daniel caminhava ao lado dela, orgulhoso, segurando firme a pasta de registros. De volta ao terreno, continuaram a reconstrução da casa. As paredes subiam rapidamente, e os vizinhos se revezavam para ajudar. Alguns levavam comida, outros ferramentas, e havia sempre risadas durante o trabalho. Helena, uma das vizinhas mais jovens, trouxe flores para o jardim. Lugar de recomeço merece cor, disse sorrindo. Dona Elsa agradeceu com emoção. O que antes era um espaço abandonado agora ganhava vida, e cada detalhe parecia restaurar também as memórias que o fogo não conseguiu apagar. Certo dia, enquanto Daniel pintava as janelas, um homem elegante apareceu no portão. Usava terno claro e carregava uma pasta de couro. Boa tarde, a senhora é Dona Elsa Mendes? Perguntou educadamente. Sou sim, respondeu ela, desconfiada. O homem se apresentou como Dr. Cláudio, advogado de uma antiga família da região. Perdoe a intromissão, mas preciso conversar sobre esse terreno. Creio que há um equívoco nos registros. Daniel sentiu o corpo gelar. Equívoco? Como assim? Dona Elsa o convidou para entrar, tentando manter a calma. Sentaram-se à mesa, e o advogado abriu alguns documentos. Segundo os arquivos que encontrei, esta área fazia parte de um conjunto maior de propriedades, pertencentes à família Albuquerque. Houve uma disputa judicial antiga que nunca foi encerrada. A idosa franziu o senho. Mas eu tenho o testamento original, assinado pelo antigo proprietário. Cláudio assentiu.
Sim, eu soube disso. E é exatamente por isso que vim. Talvez o verdadeiro dono ainda não tenha sido revelado por completo. Aquelas palavras pairaram no ar como uma sombra. Daniel olhou para a avó, aflito. Vó, será que vão querer tomar o terreno? O advogado levantou as mãos. Calma, não estou aqui para acusar ninguém. Apenas para entender o que realmente aconteceu. Dona Elsa respirou fundo e respondeu: então o senhor vai ouvir a verdade do começo. Contou toda a história, o incêndio, o testamento, a descoberta da caixa e o reconhecimento no cartório. O homem ouviu tudo com atenção, anotando cada detalhe. Quando ela terminou, Cláudio ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, retirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. Encontrei isto nos arquivos da antiga Fazenda Albuquerque. É uma carta escrita por um dos herdeiros. Talvez explique o que realmente aconteceu. Dona Elsa abriu o envelope com mãos trêmulas. O papel, amarelado pelo tempo, trazia caligrafia elegante. As primeiras linhas diziam: a verdadeira herdeira deve saber que parte desta terra foi doada, não vendida. Pertence a quem cuidou, não a quem herdou. As palavras ecoaram na mente da idosa. A quem cuidou, não a quem herdou, murmurou, com os olhos marejados. Cláudio explicou: parece que o antigo patriarca reconheceu o valor de quem viveu e trabalhou aqui, mais do que dos próprios parentes. E essa pessoa, segundo os registros, era sua mãe, Dona Margarida Mendes. Dona Elsa levou a mão ao peito, emocionada. Então minha mãe foi quem recebeu essa terra, e eu apenas a reencontrei. O advogado sorriu. O verdadeiro dono é quem nunca abandonou o lugar. Daniel, com lágrimas nos olhos, abraçou a avó. Viu, vó? O destino não errou. Essa terra sempre esperou pela gente. Ela retribuiu o abraço, sentindo o coração aquecido. Talvez seja isso que chamam de justiça divina, meu filho. A vida dá voltas, mas o amor sempre encontra o caminho de volta para casa. O advogado se despediu com respeito, deixando-os em silêncio, envoltos na emoção do momento. Lá fora, o vento soprava leve, como se abençoasse o que acabará de ser revelado. Naquela noite, Dona Elsa ficou sentada na varanda, observando o terreno sob a luz da lua. Pensava na mãe, no passado perdido e na estranha forma como o tempo corrige seus próprios erros. Daniel se aproximou com uma xícara de chá e se sentou ao lado dela. Sabe, vó, às vezes acho que essa terra escolheu a senhora. Ela sorriu, olhando o horizonte. Talvez sim, meu amor. Ou talvez eu tenha escolhido ficar de pé, mesmo quando o chão parecia não me querer. E juntos, ficaram em silêncio, ouvindo o som tranquilo das cigarras. Nos dias que se seguiram, Dona Elsa parecia mais leve. A confirmação de que o terreno pertencia de fato à sua família havia encerrado uma ferida antiga. A casa continuava em obras, mas agora cada parede parecia erguer não apenas um lar, e sim um símbolo de recomeço. Daniel acordava cedo, animado para ajudar, e a avó preparava o café enquanto o cheiro de tinta se espalhava. Esse cheiro é de futuro, dizia ela, sorrindo. O sol batia nas paredes brancas e fazia tudo parecer novo. Com o tempo, começaram a chegar visitantes curiosos. Alguns vinham por amizade, outros apenas por interesse na história que havia se tornado assunto da região. Dona Elsa recebia todos com educação, oferecendo café e bolo. Aqui todo mundo é bem-vindo, desde que venha com o coração limpo, dizia. Daniel gostava de ouvir as pessoas comentando que a fazenda agora tinha vida de novo. O orgulho dele pela avó crescia a cada elogio, e o menino se sentia parte de algo maior. Certa manhã, enquanto varriam o quintal, um caminhão pequeno parou diante do portão. Dele desceu uma mulher de meia idade, bem arrumada e com um olhar firme. Procuro Dona Elsa Mendes, disse educadamente. Sou eu mesma, respondeu a idosa, curiosa. A mulher se apresentou como Beatriz Albuquerque, descendente da antiga família citada pelo advogado. Soube da história e queria ver com meus próprios olhos quem devolveu dignidade a esse lugar. Daniel a observava, desconfiado, mas em silêncio. Beatriz olhou ao redor,
encantada com a simplicidade e o cuidado da casa. Meu avô falava muito dessa terra, sabia? Dizia que ela só floresceria de novo quando estivesse nas mãos certas. Dona Elsa sorriu com delicadeza. Então parece que ele tinha razão. As duas sentaram-se para conversar, e o tempo passou sem pressa. Beatriz contou histórias da família, enquanto Elsa falava da vida difícil, do neto e da fé que a sustentava. No fim, pareciam velhas conhecidas reencontradas pelo destino. Antes de partir, Beatriz entregou um envelope. Encontrei isso entre os papéis do meu avô. Ele dizia que, se um dia a herdeira aparecesse, eu deveria entregar. Dona Elsa abriu e encontrou um bilhete escrito à mão. O valor de uma terra não está no título, mas nas mãos que a cultivam. Que esta herança sirva para o bem. Dentro havia também uma pequena chave dourada. O que será isso? Perguntou Daniel. Beatriz respondeu: segundo meu avô, essa chave abre um baú escondido no celeiro antigo. A curiosidade tomou conta. Assim que Beatriz se despediu, Elsa e Daniel correram até o velho celeiro que estava em ruínas. Reviraram tábuas, empurraram caixas, até que Daniel encontrou uma pequena tranca enferrujada sob o piso de madeira. Aqui, vó, tem algo escondido. Usaram a chave, e o som do cadeado se abrindo ecoou pelo ar. Dentro havia um baú coberto de pó, contendo livros, moedas antigas e um caderno de anotações com o brasão da família Albuquerque. Folheando o caderno, Dona Elsa percebeu que se tratava de um diário. As primeiras páginas descreviam a vida na fazenda, o amor pelo trabalho e a gratidão aos empregados fiéis. Mais adiante, havia um registro que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Hoje confio a Margarida Mendes, a mulher mais honesta que já conheci, o futuro desta terra. Que sua bondade mantenha viva esta casa. Daniel segurou a mão da avó. Vó, era o avô da Beatriz falando da sua mãe. O silêncio que se seguiu foi de pura emoção. Sentada ao lado do baú, Dona Elsa chorou baixinho. Minha mãe foi lembrada com amor, Daniel. Nem tudo que o fogo leva, o tempo apaga. O menino abraçou a avó com ternura, tentando conter as lágrimas. Agora ninguém mais pode duvidar, vó. Essa terra é nossa por direito e por coração. Ela sorriu. E que continue assim, dividida entre quem sabe cuidar. Decidiram guardar o baú como relíquia, símbolo de uma história que havia finalmente encontrado seu fim em paz. Com o passar das semanas, a casa ficou pronta. As janelas pintadas de azul, o jardim florido e o cheiro de pão fresco no ar faziam o lugar parecer novo em folha. Dona Elsa preparou uma pequena festa para agradecer aos vizinhos e amigos. Hoje celebramos mais que uma casa, celebramos o que a vida nos devolveu, disse emocionada. Daniel, ao seu lado, distribuía doces e sorrisos. Havia música, risadas e um sentimento coletivo de renascimento. Quando o sol se pôs, Dona Elsa sentou-se na varanda, observando o terreno iluminado por luzes suaves. Sabe, Daniel, durante muito tempo achei que essa terra era apenas um sonho distante. Agora vejo que era um chamado. Ele se recostou no ombro dela e respondeu, e a senhora atendeu, vó. Ela olhou para o céu, onde as estrelas começavam a surgir. A vida sempre encontra um jeito de devolver o que é verdadeiro. E, pela primeira vez em muitos anos, ela se sentiu plenamente em casa. Os meses seguintes trouxeram paz e rotina para Dona Elsa e Daniel. A casa nova tornará-se ponto de encontro da vizinhança, onde todos se reuniam para conversar e compartilhar histórias. O cheiro de bolo de milho saindo do forno era sinal de que havia café pronto e portas abertas. Helena, Beatriz e outros amigos frequentavam o lugar com frequência, ajudando a cuidar do jardim e das crianças da comunidade. Essa casa tem alma, diziam, encantados. Dona Elsa respondia, a alma é o que a gente planta quando vive com amor. Daniel crescia rápido. Agora ajudava nas contas, vendendo doces e pães na cidade próxima. Um dia quero estudar engenharia, vó. Quero construir casas bonitas como a nossa, dizia orgulhoso. Ela o abraçava com emoção. Você já construiu o mais importante, meu filho, um lar. O tempo passava,
e a fazenda florescia como nunca. As flores se multiplicavam, e as colheitas eram fartas. Parecia que a terra respondia à gratidão de quem a cuidava com sinceridade. Certo dia, chegou uma carta registrada com o selo de uma universidade. Daniel abriu com as mãos trêmulas. Fora aprovado para um curso técnico de construção civil. Pulou de alegria, e Dona Elza chorou de emoção. Vai realizar o que sempre quis, meu amor. O menino a abraçou forte. Mas só vou se a senhora prometer que vai me visitar sempre. Ela riu. Se depender de mim, levo o bolo toda semana. Naquele momento, entenderam que o futuro finalmente sorria para os dois. Quando chegou o dia da partida, Dona Elza acordou cedo para preparar o café. O cheiro do pão fresco enchia a casa de lembranças e saudade antecipada. Daniel arrumava a mala, tentando disfarçar as lágrimas. Não é adeus, vó, é só um até logo. Ela segurou o rosto dele com ternura. O mundo é grande, mas o amor da gente cabe em qualquer canto. A estrada chamava, e o coração dela se enchia de orgulho e medo ao mesmo tempo. As semanas sem Daniel foram silenciosas, mas Dona Elza encontrava consolo nas pequenas coisas. Cuidava das plantas, costurava panos coloridos e escrevia cartas cheias de conselhos. À noite, sentava-se na varanda com uma xícara de chá, olhando as luzes distantes da cidade. Que Deus guarde meu menino, sussurrava. O vento leve balançava as cortinas, e o som dos grilos lembrava que a vida ainda pulsava ali, serena e cheia de lembranças. Certo fim de tarde, um carro parou diante da casa. Dele desceu um homem de meia idade com um envelope nas mãos. Boa tarde, senhora. Sou funcionário do cartório da cidade. Vim entregar um documento deixado pela família Albuquerque. Dona Elza o recebeu surpresa e abriu o envelope com calma. Dentro havia uma escritura, transferindo oficialmente parte das terras vizinhas em seu nome. Um bilhete acompanhava o papel, que este solo continue sendo abrigo de bondade. A notícia emocionou toda a comunidade. A terra reconheceu sua dona outra vez, comentou um vizinho. Com a nova área, Dona Elza decidiu fazer algo especial. Construiu um pequeno espaço comunitário, onde as famílias pudessem aprender ofícios e crianças tivessem aulas gratuitas. A gente não precisa ser rico para mudar o mundo, basta dividir o que tem, dizia. Helena e Beatriz ajudaram na obra, e logo o lugar virou símbolo de união e esperança. Meses depois, Daniel voltou formado e mais maduro. Ao ver o espaço que a avó havia criado, ficou sem palavras. Vó, isso aqui é incrível. Ela sorriu com orgulho. Você construiu paredes, eu construí pontes. Os dois se abraçaram longamente, e as lágrimas foram de pura alegria. Juntos, começaram a planejar novas melhorias, transformando o antigo terreno em um centro que acolhia e inspirava todos que passavam por ali. O tempo passou, e Dona Elza envelheceu com serenidade. Já não tinha a mesma força, mas conservava o mesmo brilho no olhar. Gostava de sentar na varanda, observando o pôr do sol sobre a terra que um dia quase perdeu. Daniel cuidava dela com carinho, lembrando das histórias que a avó contava sobre o fogo, a infância e o destino. Essa casa é a prova de que o amor constrói o que o tempo destrói, dizia ela, com a voz suave e cheia de sabedoria. Numa manhã tranquila, com o som dos pássaros e o cheiro de flores no ar, Dona Elza fechou os olhos e descansou em paz. Daniel ficou ali, segurando a mão enrugada que um dia sustentou todo o seu mundo. Dias depois, ergueu uma placa simples na entrada do terreno. Aqui viveu Dona Elza Mendes, mulher que transformou dor em lar. E assim, sob o mesmo céu que testemunhou lágrimas e sorrisos, a história da avó e do neto se tornou eterna, escrita na terra e no coração de quem passou por aquele lugar.